irmãos abrissem suas Bíblias aí no livro de Cantares de Salomão. Quero pegar uma outra versão aqui. Cantares de Salomão, esse livro ele quase não é lido. É um livro que é praticamente encostado no ponto cego da Bíblia. Quase ninguém lê esse livro. Alguns sábios chegam a dizer que é um livro de romance de Salomão para a sunamita. Teve alguns escritores que queriam até banir da Bíblia porque não fala de Deus. Esse livro não fala de Deus e nem o livro de Esther fala de Deus. Então eu gosto de pregar em cima desse texto para descontextualizar aqueles que falam mal do livro, porque a Bíblia fala lá no livro de 1 Timóteo capítulo 3, se não me falha a memória, versículo 15 e 16, que a escritura ela é divinamente inspirada por Deus, ela é toda inspirada por Deus. O mesmo valor que tem o Novo Testamento também tem o Velho. Não tem livro desconecto na Bíblia, todo ele é proveitoso e é útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa educação, para o nosso bem-estar, para a nossa vida se alavancar diante de Deus. Então Cantares de Salomão, o capítulo é o 1 e o versículo é o 6. Cantares de Salomão, o capítulo é o 1 e o versículo é o 6. Quando vocês estão procurando, diga glória a Deus. Glória a Deus, eita glória. Glórias a Deus, aleluia. Eu estou lendo aqui nessa outra versão para passar uma informação mais, porque essa versão aqui, como ela é mais próxima do original, ela dá uma diferença dessas aí, que é João Ferreira de Almeida, que é NVI. Então, Cantares de Salomão, capítulo 1, e no versículo 6. Só na parte A que nós vamos ler, diz assim, todos acharam, meus irmãos? Diz assim a palavra de Deus: não olhei para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Levante as suas mãos para o céu e diga: Senhor Jesus, nesta noite eu acredito que o Senhor tem uma palavra para a minha vida. Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Bate palmas e dê glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, o livro de Cantares de Salomão, lá em Israel, é um dos livros mais perfeitos para o povo judeu. Até hoje, meus irmãos, eles ainda fazem leitura nas festas anuais. Eles ainda aplicam as 3 festas anuais, E o Cantares de Salomão, os rabinos consideram ele mais do que sagrado, considera ele santo do santo, porque ele tem 49 palavras epígrafe em original, que somente no texto de Cantares na Bíblia Sagrada que todos poderão achar. O livro de Cantares em hebraico é Shir-ha-shiri, que quer dizer o mais belo dos belos das escritas, que é considerado escrita diminuto. Por que diminuto? Porque ele é um curto livro, mas de grandes expressividade. Ele é um livro todo codificado, e para a descodificação desse livro é somente a presença do Espírito Santo de Deus, porque se a pessoa não tiver o Espírito de Deus para a descodificação do livro, eles vão entender o livro como um livro imoral, como muitas pessoas não lê, porque acham que o livro é um livro imoral, mas não é. Ela fala de uma parte da vida de Salomão. Salomão, ele teve 3 partes na sua vida que traçou o seu reinado. O reinado de Salomão, ele durou 40 anos. Salomão começou a reinar de 970 até 930 antes de Cristo. E Salomão, ele teve 3 partes da sua vida que foi registrada. A
jovem, que é Cantares de Salomão, que nós vamos falar aqui que tem tempo. A primeira parte é Cantares de Salomão, que ele era jovem, que ele ainda estava começando a experiência com a vida. A segunda parte da vida dele é Provérbios, que ele já era um homem formado, que ele já tinha experiência para poder ensinar, para poder passar alguma coisa que iria colocar alguém de pé. Então essa parte da vida dele foi uma das melhores partes. E a terceira parte foi a parte que ele mais sofreu. Por que, pregador? Porque ele abandonou a presença de Deus pelo poder da terra. A Bíblia nos fala que ele casou com 300 princesas e com 700 concubinas. Por que que ele fez isso? Porque o olho dele estava no poder. Cada uma daquelas mulheres era uma de cada reino. Era uma hebreia, era uma eteia, era uma etíope, era uma egípcia. Cada uma daquelas formalizava para ele uma aliança com um dos reinos. E como todos já sabem, é só em Israel que eles adoravam o Deus dos deuses. Nos outros reinos a adoração era pagã. O povo não dava atenção para o Deus dos deuses. Cada um tinha o seu Deus. Era o Deus Dagom, era o Deus Ecrom, era o Deus Baal, era Baal Zebub, era Baal Zelim, era Zera, era Íris. Todo mundo tinha um Deus formalizado na sua opinião. Então, como ele fez aliança com essas mulheres, casando com elas, cada uma delas levou um altar para dentro de Israel. E isso ali acarretou para ele um distanciamento de Deus. E o homem, quando se distancia de Deus, meus irmãos, nada mais, nada menos do que derrota. Derrotas consecutivas na sua vida. E ele foi só caindo de nível. Mas vamos deixar isso para depois. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que esse Salomão, ele escreveu 3.000 provérbios, e ele escreveu também 1.005 cânticos. Esse Salomão que nós estamos falando, ele era um rei tão influente que todo mundo queria estar perto dele. Por quê, pregador? Porque Deus deu para ele a sabedoria que ninguém teve. Ele foi um homem muito sábio. Os navios de Tarsis se desembarcavam na terra do rei Salomão para abençoar ele com ouro, com prata, com mirra, com bálsamo, né? Vocês podem ver que a rainha de Sabá trouxe ali as suas especiarias para poder ofertar ao rei. Para quê, pregador? Para ouvir o rei falar. O rei falava tão bem falado, sabe por quê? Porque tudo que sai da boca do homem de Deus não é sabedoria aprendida na escola, não é sabedoria aprendida nas faculdades. O homem de Deus não faz curso para falar no altar de Deus. Quando o homem de Deus é chamado para a obra de Deus, não é o pastor que o vocaciona para fazer esse tipo de trabalho. É Deus, meus irmãos, que endereça você que ganhou esse avental cor-de-rosa, você que ganhou esse paletó. Dá graças a Deus, porque o nosso Deus é um Deus seletivo. Olha quantas pessoas nós temos dentro da nossa igreja e são poucos que vestem essa roupa, porque não é o pastor que vai olhar, não, ele é bonito, ele fala bem, ele tem uma escolaridade boa. Não, é o Deus que nós servimos que escolhe e coloca na voz do microfone para comunicar as preciosidades do reino de Deus. Então todo mundo vinha para ouvir, e para ouvir aquela palavra ele se sentia tão atraído pela voz que eles começavam a dar ouro, irmã Maísa, eles começavam a dar prata, eles começavam a dar bronze. E a palavra de Deus nos fala, meus irmãos, que ele juntava tudo isso. O que que dava, pregador? Dava 666 talentos de ouro. Cada um desses talentos tinha 34 quilos de ouro. E eu fiz uma soma ali, 34 vezes 666, que deu uma totalidade de 22.644 quilos de ouros, que ele atraía, não porque ele trabalhava, não porque ele pagava, só porque ele falava, só porque ele expunha sua sabedoria. O povo ia pagando isso para ouvir ele falar.
sabedoria que saía da boca desse rei. Imagina, meus irmãos, o que Deus não pode fazer para mim, o que Deus não pode fazer por você. Talvez você não é salariado, não ganha para pregar, mas Deus tem enviado pessoas para abençoar a sua vida e atributar você, porque você é um homem de Deus e uma mulher de Deus que faz a obra de Deus. Aleluia, meus irmãos, graças a Deus. E a palavra de Deus nos fala que ele foi enriquecendo tanto que ele tinha 40.000 cavalos importados. Esses 40.000 cavalos importados, não é esses cavalos salameiros que a gente vê por aí não, né? Você vai ali no desfile da 1º de junho, você vê aqueles cavalão bonitos, você fala, não, cavalão bonito, é salameiro perto dos cavalos dele. Os cavalos dele eram árabes, era cavalo que vinha do Egito, era cavalo, se você vendesse, dava para comprar uma BMW. Ou seja, ele tinha 40.000 BMW na sua casa. E ele tinha, irmãos, 12.000 cavaleiros. Ele tinha 12.000 cavaleiros. Desses 12.000 cavaleiros que o rei Salomão tinha, ele repartia esses 12.000 cavaleiros em 2 grupos, que era um grupo de 6.000 que cuidava só das torres de atalaia. O que era uma torre de atalaia? Ele fez uma muralha na cidade que tinha 30 metros de altura e tinha 6 metros de largura. O carro de guerra do rei Salomão podia andar em cima das muralhas da cidade. As torres de atalaia tinham homens especializados em visualização. De longe de 900 metros eles conseguiam ver o inimigo aproximando do seu reino. E essas torres de atalaia eram para comunicação. E os outros 6.000 andavam com o rei. Para quê? Para guarnecer proteção para o rei. Aí o rei entendeu, já que eles vão andar comigo, sabe o que eu vou fazer? Fez para eles roupas de cetim, com as banhas banhadas de ouro. Começou a pegar, eles eram nazireu, tinham cabelo grande, amarrava papelote de ouro no cabelo desses homens. E ele fez a sua casa no palácio esculpido na rocha. Ele gastou 13 anos para fazer o palácio esculpido na rocha. E ele fez o templo com 7 anos. Ele gastou para fazer o templo de Deus. E quando ele vinha descendo do palácio dele, 6.000 homens vinham com ele, com papelotes de ouro amarrados no cabelo, de sorte que o sol batia nesses papelotes e o reflexo do ouro batia no rosto dele. E quem estava dentro da cidade via o rei descer e falava, ele é todo majestoso, ele é todo resplandecente, ele é todo glorioso. O nosso rei é um rei divino, é um rei manifestante, é um rei presente, é um rei belo, é um rei sábio, é um rei cheio de virtude de Deus. E ele vinha descendo e 6.000 ali, ó, ninguém chegava perto do rei, porque a proteção dele era braba. Ele não deixava ninguém aproximar dele. Ele não conhecia a intenção de todos. Então, meus irmãos, a Bíblia nos fala, através dos estudos, que ele ainda tinha, glórias a Deus, mais 60.000 pessoas que assentavam na sua mesa. 60.000 assentavam de manhã e 60.000 assentavam à tarde. Mas o que ele apresentava? Qual que é a comida que ele apresentava? 30 coros de farinha. O que dá 30 coros de farinha? 6.730 litros de farinha. Ó, ele matava 30 boi de manhã e 30 boi de tarde. Ele matava 100 cabritos de manhã e 100 cabritos de tarde. Fora os animais selvásticos que os caçadores achavam e vinham lhe presentear para apresentar a sua participação no almoço. Esse rei era um rei muito sábio, meus irmãos, e ele ainda tinha na sua companhia 153.600.000 homens para expor ao seu trabalho, para ficar em suas ordens. E esses homens, esses 153.600.000 homens, era dividido em 3 partes. 70.000 desses homens eram mandados para os montes de Seir para caçar madeira de acácia, para caçar madeira de Líbano, para caçar síndrome o cedro, para caçar madeira de cetim.
bronze, para a pedra preciosa, e esses homens contribuíam dessa forma. E outro grupo era 360 mil homens que ficava só para supervisionar, como se diz, o encarregado. Quando esses 12 mil homens, quando esses homens estavam trabalhando, tinha alguém supervisionando. Trabalhe mais, trabalhe mais, renda para mais, renda para o rei Salomão, renda, vamos render, vamos render. E nisso o reino do rei Salomão ia crescendo cada vez mais e mais e mais. O rei ficou tão rico que ele fez 80 mil taças de ouro para o templo e estava todas ao dispor da sua casa. Quem sentava na mesa do rei Salomão não comia em prato de vidro, e nem comia e nem bebia nada em copo de vidro. Era tudo de ouro, colher de ouro, prato de ouro. E esse rei era muito abajulado, mas um certo dia ele falou: quer saber de uma coisa? Eu cansei de toda bajulação, eu preciso fazer um envolve particular para ver como que o meu povo está me encarando. E um certo dia de manhã ele levantou pela manhã e ele falou assim: eu vou sair, ele levantou de madrugada, e eu não quero nenhum de vocês atrás de mim. Eu quero ir sozinho. Tá doido, rei? O povo vai te violentar, eles vão te... Nossa, Deus do céu, não vai não, rei. Ele falou: eu vou. E ele tirou a roupa de rei, ele arrancou a coroa de rei, ele colocou lá no trono dele, e ele vestiu uma roupa de pastor de ovelha. E ele colocou a capa dele por cima, e ele desceu sozinho. E na hora que ele foi passar na primeira torre de atalaia, o homem que estava na torre de atalaia já levantou a lança e já falou: alto lá, pastor de ovelha. E ele parou e falou: alto lá, eu venho em sinal de paz, eu não venho para agredir, eu não venho para fazer mal, eu só quero ver o reino do rei Salomão. Todo mundo fala, mas eu ainda não vi. Aí ele falou: pode entrar, sinta a vontade no reino do nosso grande rei Salomão. E ele entrou, meus irmãos, como pastor de ovelha. E ele chegava na mercearia e falava assim: vocês conhecem o rei Salomão? E na mercearia falava: como que conhecer? Nós só vemos ele descendo, todo resplandecente, todo cheio de pessoas ao seu lado, mas nós sabemos que ele tem um bom caráter, nós sabemos que ele tem uma boa índole. Passava na praça, perguntava, ele mesmo fazendo o seu ibope particular: o que vocês acham do rei Salomão? Ah, o rei Salomão é muito bom, o rei Salomão, ele abençoa as vidas, só dele estar aqui é uma grande atração. Irmão, a vida do rei Salomão era uma bênção, de sorte que quando Davi reinou, a bandeira de Israel tem uma estrela no meio certinho da bandeira, representando o reinado do rei Salomão, e tem duas riscas, uma em cima, outra embaixo, representando o reinado do rei Salomão. Então, o reinado do rei Salomão foi algo impactante, foi algo impressionante. Salomão não chamava Salomão, ele chamava Gedidias. Só que ele ganhou o nome de rei Salomão, de Salomão, sabe por quê? Porque ele é pacífico. Pacífico é o quê? Pacífico é homem de paz. Aleluia! Agora eu já vou entrar na área que o Senhor quer que eu fale. Todo homem e mulher de Deus que ganha toda essa objetividade precisa ter paz. Tem pessoas que têm muitos tesouros da parte de Deus, mas não conseguem ter paz. Já levanta invocado, já levanta querendo já arrumar um pezinho de briga, não tem paz. Você vê que a pessoa fala sem paz, você vê que a pessoa sai para trabalhar sem paz, você vê que a pessoa vem para a congregação sem paz, já chega aqui toda carrancuda sem paz, e se falar alguma coisa, ai, 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 minha mão não converteu ainda não. A paz está faltando no nosso meio, mas Salomão tinha paz, por isso o nome dele era pacífico, e por isso a bênção de Deus fluía na vida desse homem. E o povo falava: eu nunca vi ninguém como o rei Salomão, eu nunca presenciei alguém assim. Mas a Bíblia nos fala, no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 42, que o manso nazireu, que andava nas terras pálidas de Jerusalém, ele levantou os olhos e falou assim: olha, aqui
Salomão foi andando, e ele foi andando daqui, entrava nas lojas, e entrava nas praças, e ele foi chegando no finalzinho do seu reino. O que tinha lá? Tinha um lagar. O que é lagar? Um plantio de uvas juntamente com um lagar, onde ficava ali 70 mil donzelas pisando uva. Ficava ali pisando uva, e ele foi entrar e era todo cercado, e tinha mais 7 torres de atalaia. E ele foi entrar e alguém gritou para ele: alto lá, pastor de ovelha. Ele falou: alto lá, eu venho em sinal de paz e eu venho conhecer o reino do nosso grande rei Salomão. Pode entrar, sinta a vontade para conhecer o reino do nosso grande rei Salomão. E diz que ele foi entrando, e na hora que ele foi entrando, ele já viu o sunamita pisando a uva, e ele estava pisando a uva, ela estava pisando a uva, e ele achou aquilo ali engraçado, e foi aproximando dela e falou assim: moça, eu posso te perguntar uma coisa, um segredo? Ela falou assim: pode, mas não olhei por eu ser morena, porque o sol do deserto abrasou sobre mim. A Bíblia nos fala que os irmãos dessa moça expulsou ela de casa para ela ir trabalhar nas vinhas, e por isso ela estava ali, né? Por isso que eu falo que não existe coincidência, por isso que eu falo que existe Jesuscidência. E ela estava ali pisando uva. O rei Salomão nem sabia dessa moça, e do nada ele chega lá e ele ficou impressionado com a beleza dela, e ele começou a conversar com ela e falou: moça, me conte o segredo. Ela: pode falar, pastor de ovelha, eu te conto. Por que você pisa uva o dia inteiro? Toda hora que olha você está pisando uva, e os seus vestimentos permanecem brancos. E ela falou assim: é porque de 5 em 5 minutos eu vou naquela cachoeira lá, eu lavo minhas vestimentas a fim de que não fique mancha, porque o nosso rei é um homem muito zeloso, é um homem muito cuidadoso, e ele falou que vai vir aqui na vinha e ele vai tirar uma de nós para trabalhar lá dentro do seu palácio. Por isso que toda hora todos nós temos que ir lá lavar para a veste não ficar manchada. Sabe o que Salomão pegou isso e fez? Ele falou: todavia seja veste, seja branca as suas vestimentas, nunca deixe que falte o azeite sobre a sua cabeça, nunca deixe que falte o azeite sobre a sua cabeça. E ele falou mais: moça, me conte outro segredo. Para que 7 torres de atalaia? É porque, pastor de ovelha, qualquer momento o rei vai aparecer, e antes dele chegar no lagar, as torres de atalaia vai começar a comentar. Ele vem e vai tocar trombeta uma após uma. Aí nós já vamos estar alerta que o rei vem, nós já vamos estar de veste branca, e nós vamos estar toda pronta esperando ele. Sabe o que a palavra de Deus nos fala? Que não abrir e piscar de olho há de soar a última trombeta. Deus não vai vir buscar quem está preparando, ele vai vir buscar quem está preparado. Aí ele vira e fala assim: moça, eu vou te revelar o meu segredo. Já que você me revelou todos os seus segredos, eu vou revelar o meu segredo. Eu não sou o pastor de ovelha, eu sou seu rei. Ela: mesmo? Eu sou o seu rei. Eu passei dentro da cidade, eu fui nas praças, eu fui dentro do supermercado, eu passei nas lojas, andando, conversando com o povo, e eles não notou que era eu. Agora, porque você notou, eu vou deixar para você uma promessa. O que, pastor de ovelha? Eis que eu estou indo para o meu pai preparar uma morada. Eis que eu voltarei para te buscar. Aonde eu estiver, vós estejais também. Meus irmãos, Jesus Cristo veio como homem. Ele passeou, andou no meio do povo. Ele falou com o fariseu, ele falou com o pobre, ele falou com o rico, ele falou com o plebeu, com o camponês, ele falou com a humanidade inteira. Todo mundo ouviu o Senhor falar, e todo mundo viu ele entrando. Ninguém quis aceitar ele em Israel, mas ele diz lá no livro de João, no capítulo 1 e no versículo 12, ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram. Mas todo quanto receber terão o direito de ser chamado filho de Deus. Aquela prometida do rei não está dentro do palácio, ela não está nos
pisando uva, porque ela está trabalhando para o reino do rei. Quando ela está trabalhando no reino do rei, as outras estão sustentada pelo rei e ostentando o poder que o rei está dando. Ela é rainha, ela tem trono, mas ela não é o rei. Tem pessoas que acham que é rei, que já pode desbancar como rei. Não, o rei é só ele, é só um. E o rei, ele tem 1000 ou muito mais de 1000 igrejas. O rei tem muito mais de 1000 igrejas. Mas escute isso aqui, ele vai vir buscar uma. Ele vai vir buscar só aquela que fica pisando uva, só aquela que não deixa suas vestimentas se contaminar, só aquela que não suja as suas vestes, só aquela que não ignora o rei, só aquela que reconheceu a sua senhoria, a senhoria do rei. Só ela vai ser buscada por ele. É forte isso aqui, igreja. É forte isso aqui. Tem muitas igrejas falando que conhece ele, falando que está com ele, contando histórias sobre ele, mas não conhece ele. Não conhece ele, porque ele não vem como rei, ele vem como pastor de ovelha. Jesus falou assim, através da sua palavra, ele falou: sede manso e humilde de coração, porque sendo assim vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Só assim vocês poderão encontrar descanso para vossas almas. O que o Senhor estava querendo dizer? Eu venho manso e humilde, sabe por quê? Porque eu saio do meu trono. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Ele não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas ele se despiu da imagem de Deus e se humilhou até chegar à imagem de homem. E na imagem de homem ele postou como servo, e ele foi obediente até a morte, e até a morte de cruz, pela qual Deus se exaltou de uma maneira soberana e deu um nome que está posto sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Senhor. Aleluia. E aí, meus irmãos, ele sai e ele volta para o seu palácio. Ele foi preparar lugar. E ele foi preparar lugar, e lá já tinha 1000 mulheres dentro do palácio. Ele tinha casado com 1000 mulheres dentro do palácio. E ele foi no palácio, preparou lugar. E na hora que ele voltou para buscar a sunamita que estava pisando uva, as trombetas começaram a tocar uma atrás da outra. É o que vai acontecer. Só o salvo vai ouvir o som da trombeta. Só o salvo. A Bíblia diz no livro de Tessalonicenses, capítulo 4, e no versículo 16, que o mesmo Senhor descerá. Ele não estava lá em cima, ele não morava no palácio, que ele descia, e agora ele desceu com a carruagem de novo. Agora ele desceu com 6.000 homens de novo, e ele foi de encontro com a sulamita, com toda a sua equipe. E na hora que ele vem descendo, todo mundo vendo ele descendo, aí Paulo pega o gancho da inspiração em 1 Tessalonicenses 4,16, ele fala: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Aleluias. O que é um alarido? O que é voz de arcanjo? O alarido é um grande grito. Na época em que Salomão traçou o seu reinado, era necessário um alarido para alerta. Uma buzina que soava chamava alarido. Todo mundo se juntava no arraial para saber o que se tratava o som daquela trombeta. É isso que a Bíblia está falando. Quando a trombeta tocar, leste, oeste, norte e sul vai agrupar em um só lugar. E quem vai ver isso? Só o salvo. Por que, pregador? Porque vai ser num abrir e fechar de olho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, 7 milésimos de segundo. Só os salvos que vão ver. Por isso que a Bíblia fala que um estiver no campo, um será tomado e o outro será
seja, no moinho, um será tomado, outro será deixado. O que tiver deitado na cama, um será tomado e um será deixado. Sabe o que Jesus está falando? Vai ser num desses 3 horários. Ou vai ser de manhã, ou vai ser de meio-dia, né, que está mexendo no moinho, ou vai ser à tarde, quando o camponês ainda está no campo. Vai ser num desses 3 horários. Vai ter 2 pessoas em um só lugar. Uma vai ser tomada e a outra vai ser deixada. E ela não vai conseguir conectar naquilo, porque vai ser muito rápido. Então, meus irmãos, Jesus está voltando. A volta de Salomão ali para buscar a sunamita representa a volta de Cristo para buscar a igreja. Porque a igreja do Senhor é aquela que está pisando uva, é aquela que está trabalhando, é aquela que está acreditando, é aquela que está no sol quente, mas ela não desiste. Ela anda com as suas vestimentas limpas, ela lava a sua roupa na descida da graça. A cachoeira do poder de Deus é que limpa a roupa dela. Aleluias, e louvado seja Deus. Aí vem sunamita com Salomão. Eu vou abreviar. Na hora que ela entra no palácio, ela passa no meio de todas as princesas, no meio de todas as concubinas, e lá na recâmara do rei. De repente as outras que estavam lá só escutavam o barulho. O que é barulho? Relacionamento. Por isso que aqui dentro da igreja nós dá glória, nós sapatia, nós faz barulho, porque nós relacionamos com o rei na sua recâmara. Porque aquelas que não é esposa, elas só vai ouvir barulho, porque elas não têm relacionamento com o rei. Fala dele, mas não conhece ele, não tem proximidade, não tem vínculo, não tem química. Mas aquela que está pisando uva conhece, porque ela sente ele, porque ela abraça ele, porque ela almeja ele, porque ela entra na recâmara dele. E aquilo que eu não falei, que o Espírito do Senhor permaneça a falar.